O foco se volta para Sato, um estudante mediano e invisível. Ele se vê como um aluno comum do ensino médio, sem destaque em nada, mas confessa, em seu íntimo, ter uma profunda inveja daqueles que vivem vidas fora do comum, pois ele também almeja algo mais. Decidido a ir embora, Sato procura seu guarda-chuva, mas não o encontra em lugar nenhum. Ele nota um guarda-chuva grande e abandonado por perto, mas decide não pegá-lo, receando a culpa e as consequências de se apossar do objeto de outra pessoa. Ele se senta para esperar a chuva passar, mas ela se intensifica. Pouco depois, Inukami se aproxima e o avisa que a escola está fechando. Sato se levanta para sair, mas Kazuki o vê sem proteção e se dispõe a emprestar-lhe um guarda-chuva reserva. O que surpreende Sato é que Kazuki o chama pelo nome, mesmo nunca tendo trocado uma palavra com ele. Sato, instantaneamente, considera o vice-presidente como uma pessoa gentil e legal. Antes de partirem, Kazuki pergunta como deve chamá-lo, e Sato diz que apenas Sato basta. Inukami, então, afirma que também passará a chamá-lo assim e convida Sato para caminharem juntos de volta para casa. Sato fica em choque, mal acreditando que está na companhia dos dois estudantes mais populares do colégio. No caminho, Sato comenta que sempre achou Kazuki distante, pois ele parecia sempre cercado de garotas. Kazuki explica que, na verdade, são elas que o procuram com dúvidas, e ele apenas responde. Em seguida, Sato confessa a Inukami que tinha uma ideia ainda pior dela, enxergando-a como uma espécie de deusa inatingível. Inukami ri e desmente a ideia, dizendo que se considera apenas uma aluna normal. Kazuki, contudo, discorda, garantindo que Inukami está longe de ser normal, superando a todos nos estudos, sendo excelente em esportes e tendo uma aparência impecável. Ele sugere que ela deveria ser mais objetiva sobre si mesma. Na conversa, Sato, curioso, pergunta se os dois estão namorando, citando um boato que circula na escola. Eles negam, e Inukami explica que a proximidade se deve unicamente ao trabalho no conselho estudantil. Ela elogia Sato por ter perguntado diretamente, dizendo ser melhor do que criar rumores. Em seguida, ela pergunta a Sato se ele tem planos para o futuro, e ele diz que não. Kazuki se lembra que Inukami havia feito a mesma pergunta a ele. Ela revela que só faz essa pergunta porque ela mesma não tem planos. Ao ver a confusão nos rostos dos dois, Inukami explica que, embora vá se formar, não há nada que a motive a se esforçar, embora garanta que, se colocar sua mente em algo, alcançará seus objetivos em algum momento. Sato confessa que sofre do oposto, mas Inukami revela que ser uma superdotada não é o que ela queria. Sato se identifica profundamente com o sentimento, percebendo que, apesar de suas diferenças, a frustração de ambos é parecida. Enquanto caminham, Kazuki ouve um som estranho, semelhante a um sino. Inukami também o ouve, e o som se intensifica. Contudo, Sato afirma não estar ouvindo nada. Por conta da crescente tensão, ele se aproxima dos dois, e é nesse momento que um círculo mágico se abre de repente sob os pés dos três. Inukami fica imediatamente empolgada, fascinada pela ideia de ir para outro mundo, ver monstros e heróis. Sato acorda logo depois, sacudido por Kazuki, e não entende onde estão. Kazuki também não tem ideia, afirmando ter sido acordado por Inukami. A presidente surge atrás deles, com um olhar muito animado. O rei Lloyd Vusvad, monarca do reino de Linger, dirige-se a eles, explicando que é natural que estejam confusos após o despertar. Kazuki, de saco cheio, questiona a identidade do sujeito, e um dos servos o repreende, exigindo respeito ao rei. Lloyd se apresenta e vai direto ao ponto. Os três foram convocados para serem heróis do reino de Linger. Inukami mal consegue conter a felicidade. O rei Lloyd explica que, há 2 anos, o reino foi sitiado pelo Lorde Demônio e seu exército. Após uma intensa batalha, o rei mal conseguiu repelir os demônios. O Lorde Demônio está ficando cada vez mais forte, e Lloyd acredita que o reino não sobreviverá a um próximo ataque. Como último recurso, eles usaram uma magia proibida para convocar guerreiros de outro mundo com potencial para se opor ao inimigo. Kazuki se levanta, indignado, acusando o rei de convocá-los por interesses egoístas, e exige que os mande de volta. O rei afirma que isso é impossível, pois a magia de invocação do herói só funciona em uma direção. Kazuki pergunta o que será deles, já que deixaram suas famílias para trás. O rei demonstra compaixão,
mas se diz desesperado para salvar seu povo. Lloyd promete encontrar um jeito de levá-los de volta no futuro, mas pede que, por enquanto, os três emprestem seus poderes ao reino. Inukami pergunta por que ele os chama de heróis, se ele não sabe nada sobre eles. O rei chama Velsi, uma serva, que explica que a magia de invocação possui um feitiço que procura aqueles com o maior potencial. Ela informa que o som de sino que ouviram seria a prova desse potencial. Sato se lembra de ter dito que não ouviu som algum na hora, percebendo que foi levado por engano. Velsi pega uma bola de cristal para testar as aptidões mágicas. Kazuki pergunta a Sato se ele realmente não se importa em não ser herói. Sato diz que não, preferindo se concentrar no que pode ser feito, em vez de ficar chateado. Kazuki o acha mais sensato do que esperava, mas nota que Inukami está aceitando a situação muito melhor. Velsi pede a Inukami para colocar a mão na bola de cristal, que brilha em amarelo. Velsi revela que a garota possui aptidão para a magia de trovão e amplas reservas de mana, o que Inukami adora. Em seguida, Kazuki toca a bola, que brilha em luz branca. Ele tem aptidão para a magia de luz, excelente para combater demônios, e uma magia rara. Por fim, Sato toca a bola, e uma luz verde intensa a incendeia. Velsi fica em choque e o puxa até o rei, revelando que a bola ficou verde. O rei se assusta, pois esse atributo é extremamente raro, e ordena que Sato seja levado para longe do castelo. Nesse momento, uma mulher de semblante amedrontador, Rose AC, a capitã do esquadrão de resgate do reino, entra abruptamente. Ela pergunta sobre o ritual. O rei tenta disfarçar, mas Rose se depara com Sato e pergunta se ele é o herói. O rei explica que ele está ali por acidente. Rose se apresenta a Sato, mas ele se questiona se ela é confiável, parecendo mais apta a matar do que a resgatar. Velsi aponta Rose para os verdadeiros heróis, e a capitã segue até lá. Sato se queixa ao rei que Velsi ainda não revelou o que o atributo verde significa. Rose o ouve, decidida, agarra Sato. Velsi tenta tirá-lo dali, mas Rose o captura, prometendo ao rei que fará de Sato um verdadeiro curandeiro. O rei tenta explicar que Sato está ali por acidente. Seus amigos são avisados do ocorrido, mas Velsi os tranquiliza, explicando que Sato foi capturado pelo esquadrão de resgate. Rose, sendo da rara classe dos curandeiros, planeja ter Sato como seu subordinado, embora Velsi admita que os métodos de treinamento de Rose não são agradáveis. Rose explica a Sato o seu potencial para se tornar curandeiro e o apresenta aos seus colegas. Tongli, um gigante, Mil, e Gomo, e ao vê-los assustando o novato, Rose chuta Tongli como exemplo, mas os colegas corrigem, afirmando que estavam sendo legais. Rose explica que eles são seus subordinados, mas não curandeiros. Os verdadeiros curandeiros do esquadrão estão em outro lugar. Ela mesma se encarregará de ensinar a magia de cura a Sato, ignorando a tentativa dele de pedir outro instrutor. Ela manda Tongli oferecer um espaço em seu quarto para Sato, deixando-os a sós.